Boa noite. O Brasilianas.org abordará hoje um tema que ajuda o Brasil e os brasileiros a se conhecerem melhor. Nós vamos falar dos homens que passaram boa parte de suas vidas estudando a sociedade brasileira nos seus diversos aspectos desde a sua formação. Muitos desses intérpretes do Brasil escreveram seus trabalhos no calor do processo de mudanças importantes sofridas pela sociedade. O caso de Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior. Para falar dessas pessoas que estudaram o Brasil a fundo, convidamos o professor, filósofo e cientista social João Coutinho de Moraes, da Unicamp, que vai estar em breve aqui por conta do trânsito. O historiador e organizador da coletânea Intérpretes do Brasil, Luiz Bernardo Pericaz, e o livre docente de ciência política, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp. Eu queria primeiro que o Pericaz, o Luiz Bernardo, contasse um pouquinho desse livro, como que foi feita a seleção desses intérpretes aqui e qual foi a lógica adotada, a lógica editorial adotada para o livro. Boa tarde, eu agradeço aqui, um prazer estar aqui junto com o Mazeu e com você. Olha, esse livro começou a ser elaborado uns 3 anos atrás, né, junto com outro colega, o Lincoln Seco, professor do Departamento de História da USP. E, inicialmente, nós pensamos em colocar aqueles intérpretes que são esquecidos, né, os rebeldes, os renegados, aqueles, muitas vezes, que foram presos, deram a sua vida na militância política, né, muitos deles, inclusive, membros do PCB. E ao longo do tempo nós sentimos também a necessidade de incluir aqueles clássicos para mostrar a riqueza do pensamento brasileiro em quase todas as décadas do século XX. Quer dizer, a gente começa o livro na década de 20 e vai até a década de 90 praticamente, né? Com os principais, alguns dos principais intérpretes, né, os grandes pensadores brasileiros, como você mencionou, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, mas também a gente decidiu incluir aqueles menos conhecidos e que deram uma contribuição bastante interessante. Então, você falou, aqui tem vários intelectuais do PCB. Qual que é a diferença da metodologia de analisar o país deles e dos clássicos aí, embora o Caio Prado também fosse? Olha, primeiro que muitos desses intelectuais vão fazer uma análise já a partir da década de 20. Quer dizer, você vai ter análises que vão se modificando ao longo do tempo, não apenas pelo fato de serem do PCB, mas pelo fato de o país exigir novas intervenções. Alguns desses intérpretes, inclusive, são intérpretes do momento presente, vamos dizer, entre aspas, né? Ou seja, eles tentam interpretar a vida cotidiana, o mundo como ele está ocorrendo, seja o governo Vargas, seja a ditadura militar. E a diferença, talvez, principal é que, em grande medida, eles tentam interpretar a realidade para intervir nessa realidade, para tentar, quem sabe, modificar a partir das lutas sociais, né? Tá, eu queria ver com o Mazeu, mas você tem alguns desses intérpretes que lançam seus trabalhos aí com o Brasil ainda quase que em formação, mal saindo da República. E os demais que pegam já, o desenrolar do país e vão fazendo as leituras contemporâneas. Como que você pega os clássicos aí dos anos 20, quem é que são aqueles que definem linhas que permanecem atuais aí ao longo das décadas seguintes? Isso é uma boa questão, porque o livro que o Pericaz e o Lincoln Seco organizaram, também teve essa preocupação. Alguns dos autores que estão aí analisados são pioneiros, né? Por exemplo, o Astrogildo Pereira, o Otávio Brandão, como um dos primeiros intelectuais a pensar o Brasil sob uma ótica marxista, né? Então eu diria o seguinte: primeiro, essas trajetórias de pioneiros vão acabar influenciando outras trajetórias, eu diria, marxistas e não marxistas, como principalmente o caso do Astrogildo Pereira, que foi o primeiro secretário-geral do Partido Comunista, não é? E que vinha de uma trajetória de um jornalismo operário. Apesar dele não ser de origem operária, ele vinha de uma trajetória como um jornalista anarquista, que depois se transforma, modifica sua postura para comunista e vira o primeiro secretário-geral. O que é interessante do Partido Comunista? O que é interessante do Astrogildo é que, além dos textos políticos, as críticas ao movimento sindical já na época, vamos dizer, a sangue quente, ele é um intelectual que vai fazer uma análise pioneira também sobre o Machado de Assis. Né? Então, obviamente, ele vai influenciar muito até os estudiosos, tanto da literatura brasileira, como também da história do movimento operário brasileiro.
Agora, se pegar, digamos, em termos de interpretação do Brasil, quais seriam as visões originais dele aí para Eu acho que tanto esse dele painel? como do Otávio Brandão foi colocar, eu acho que existe uma coisa fundamental, foi colocar os trabalhadores no centro da discussão política e histórica do Brasil. Eu acho que isso o pioneirismo está aí. No caso do Otávio Brandão, é importante entender que o Otávio Brandão era um farmacêutico, né? Um cara que vivia nas Alagoas, e antes de se transformar num socialista e depois num comunista, já era preocupado com questões sociais. Ele tem uma obra imensa que a gente não conhece, que é muito pouco conhecida e pouco publicada. Ele estudava os pescadores das áreas lacustres das Alagoas, ele já tinha uma série de preocupações sociais, e quando chega no Rio de Janeiro, ele vai ser o elaborador da primeira teoria, vamos dizer, da ação democrática dos trabalhadores. Ele dizia o seguinte, no seu clássico livro dele chamado Agrarismo e Industrialismo. Por que o livro chama isso? Porque você tinha um debate no Brasil, qual é o destino do Brasil? E era um debate que não era feito pelos trabalhadores. O que é interessante é que esses pensadores vão pôr os trabalhadores no centro da vida política brasileira de um país que apenas saía da escravidão. Né? Quer dizer, é uma coisa muito interessante. Só para concluir do Otávio Brandão, quando ele chega no Rio, o que ele vai discutir? Qual é o caráter da Revolução Brasileira? Né? Antes de mais nada, é uma revolução democrático pequeno burguesa. Olha que interessante, né? Para quê? Ele está discutindo o quê? Os trabalhadores e as classes médias, né? O papel dos militares, dos tenentes. Então, esses caras são geniais com suas limitações, não só intelectuais que eles tinham, mas também das interpretações que o Brasil possuía. Então, eu queria ver com o Pericá o seguinte, essa ideia que a esquerda, especialmente o Partido Comunista, teve muito presente de uma aliança entre setores trabalhadores, a burguesia nacional. De que maneira que se formou esse mito que na prática nunca ocorreu? Olha, não, eu acho também importante, só para completar o que o Mazeu estava colocando, quer dizer, quando a gente fala da década de 20, a gente está falando um período de ebulição na América Latina inteira. Então, você tem em vários países da América Latina tentativas de interpretação das realidades nacionais. Novas interpretações. Tristan Maroff, com a Justiça do Inca na Bolívia. Mariátegui, com 7 ensaios no Peru. Pedro Henrique Urém. Aya de la Torre. E você tem realidades homogêneas nesses países? Não, e são realidades distintas, porque você, por exemplo, em Cuba tem o Carlos Balinho, para muitos o primeiro marxista da América Latina, talvez não latino-americano, mas da América Latina, né? Originalmente de-leonista, e o Julio Antônio Mella, por exemplo. Mas, e que tem uma formação social, étnica distinta, por exemplo, da Bolívia ou do Peru, que você está discutindo, o próprio Ricardo Paredes, que é um dos grandes nomes do Partido Comunista Equatoriano, por exemplo. Que aí você tem o quê? A questão indígena, que é muito forte. No Brasil, se não me engano, o Leôncio Basbaum, já na década de 20, ou seja, de forma pioneira, vai discutir a questão racial também. Dos negros no Brasil, e que vai influenciar o próprio Mariátegui no Peru. Vocês não pegaram aqui o Manuel Bonfim, que discutiu o Brasil, a questão racial, foi o primeiro a questionar o racismo aqui. Né? E outra também, que eu acho que é muito esquecido, que é o Nelson Werneck Sodré, que tem um livro chamado Panorama do Segundo Império, que é publicado no final da década de 30, e quando se fala em década de 30, sempre se fala de Sérgio Buarque, Gilberto Freire. E não fala do Werneck. E o Nelson Werneck, que tem um livro pioneiro e que discute, inclusive, a questão racial já naquele período, é um pouco que ignorado. Isso é um homem que tem mais de 50 livros publicados, mais de 3.000 artigos. Inclusive sobre a imprensa. Importantíssimo. Não, quer dizer, eu só queria fazer uma observação. No caso do Astrogildo e do Otávio, essa ênfase é porque eles são pioneiros. Mas é óbvio que não tem Werneck Sodré sem eles. Claro. Não quer dizer que o Werneck Sodré se esgotava nesses autores. Muito pelo contrário. O Werneck Sodré ele tinha uma formação extremamente universal. Né? E foi além. Ele foi além, ele não era um sectário. Nós vamos fazer um primeiro intervalo e voltamos já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje a importância dos homens que ajudaram a interpretar
à sociedade brasileira. Contamos com a participação do filósofo cientista social João Coutinho de Moraes da Unicamp, do historiador e organizador da coletânea Intérpretes do Brasil, Luiz Bernardo Pericaz, e do livre-docente em ciência política, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp. Coutinho, no primeiro bloco você não participou, no segundo bloco você estreia aqui. A gente estava falando aqui no primeiro bloco desses intérpretes do Brasil de extração mais à esquerda, mais comunista, que ficaram meio ignorados aí entre os chamados intérpretes clássicos aí. Como é que você analisa aí a contribuição, por exemplo, de um Otávio Brandão e outros para o entendimento do país? Eles formavam uma dupla que não tinha nem métodos de trabalho intelectual idênticos, nem posições exatamente idênticas, mas são os dois primeiros pensadores comunistas do Brasil, o Astrologildo Pereira e o Otávio Brandão. Uma peculiaridade da posição histórica deles é que se reflete na história do pensamento de esquerda no Brasil, é que entre nós não foi o marxismo que depois se desdobrou numa tendência comunista, mas foi o comunismo que introduziu o marxismo como pensamento no Brasil. Havia um ou outro que conhecia antes disso, uma pré-história, mas muito rasa, muito fragmentária. Mas, propriamente, o marxismo se tornou um instrumento teórico de análise do Brasil através desses dois comunistas, principalmente do Brandão. Quando a gente vê alguns dos intérpretes, o próprio Celso Furtado, quando analisa lá o encilhamento, à luz das informações que nós temos hoje sobre o mercado financeiro, a gente percebe que faltavam informações, é óbvio, né? É com o tempo que traz as informações. O Brasil ele passou, depois disso, vários processos aí de inclusão social, de guerras políticas, de alguma forma, o que é revisto nesse pensamento de esquerda em relação a esses movimentos de inclusão e seus impactos sobre a política, a sociedade e a economia nacional? É uma pergunta difícil, né? Para quem está chegando aqui, é uma pergunta difícil. Tem que esquentar, né? Dois temas que não foram incluídos, dos dois temas que não foram incluídos, e que o Brandão mais tarde dirá, eu errei porque eu não formulei a questão da terra, do campesinato. Eu falei muito, mas não, embora ele tivesse sido eleito pelo tal Bloco Operário Camponês, né? Mas ele depois se autocriticou, dizendo que não tínhamos uma noção exata do tamanho da questão camponesa no Brasil, da importância social dessa questão. Isso é de um lado. De outro lado, a reflexão dele sobre a dominação estrangeira no Brasil era marcada obviamente pela visão que se tinha na época, em que havia uma disputa entre Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos tomando gradualmente o lugar da Inglaterra, saber quem melhor drenava as riquezas nacionais, se eram uns ou outros. E tanto assim que muitas vezes chegou a interpretar a Revolução de 30, que no meu entender foi uma revolução. 32 é que não foi uma revolução, foi uma contra-revolução, no meu entendimento, mas como sendo em parte favorecida ou estimulada pela contradição entre os Estados Unidos, que viu com simpatia 30, e a Inglaterra, que viu com preocupação. Enfim, esse é um esquema, né? Todo esquema tem limitações. Na verdade, essa influência do Otávio Brandão e do Astrogildo, que eles pensavam, eles faziam uma dupla, você lembrou bem isso, do Astrogildo Pereira, era também influenciada por uma determinada visão, porque você tinha, naquele momento, um secretariado sul-americano da Internacional Comunista e tinha um assistente, que era o belga, o Julien Bedros, que tinha escrito já nas suas teses sobre a Internacional essa questão da disputa interimperialista na América Latina. Não era só no Brasil, era na América Latina. Então, né? Um ponto que eu te coloquei aqui no primeiro bloco, que eu queria colocar para você também, é essa interpretação que é corrente no Partido Comunista, pelo menos até 64 aí, de que haveria o famoso pacto entre a burguesia empresarial industrial brasileira e a esquerda. De onde que surgiu essa visão? Olha, talvez o próprio Brandão tenha contribuído para isso, e contribuído, eu digo, pertinentemente, porque o primeiro estudo marxista do Brasil é do Brandão. O ensaio dele, Agrarismo e Industrialismo. Ora, o título do ensaio já mostra. Para ele, os interesses agrários, que eram interesses agroexportadores, travavam o desenvolvimento da indústria brasileira incipiente em São Paulo. Nesse sentido, ele, digamos, detectou como contradição fundamental da sociedade brasileira que 30 deveria resolver. Não que ele ache que tenha resolvido, até porque 30 acabou excluindo
os comunistas, né? Aquele dualismo do Inácio Rangel, de alguma forma, vem desses estudos? Acredito que sim. O Rangel era um homem que conhecia o marxismo, que era marxista, então, fundamentalmente. Eu queria entender uma coisa. Uma coisa é a metodologia, de você pegar um conjunto de fenômenos aí, pegar a bibliografia, pegar as teorias internacionais, nacionais e desenvolver. Outra coisa é o pessoal que tinha um conhecimento, uma baita de uma intuição para o dia a dia, mas não era, digamos, não tinha essa metodologia. O Inácio Rangel é tipicamente isso, ele tinha uma visão do que estava acontecendo. Como que vocês, historiadores, eu pergunto para o Pericaz, como que vocês, cientistas sociais e historiadores, entendem esse tipo de personagem que tem o insight aí do que está acontecendo, tem uma visão sofisticada da realidade, mas não tem a metodologia científica? Olha, eu acho que talvez fosse uma vantagem para eles, no fundo. Porque com a especialização do meio acadêmico, aí, eu acho que dos anos 80 para cá, principalmente, né, anos 90, você está calcificando os estudos, você está direcionando o estudante a uma determinada bibliografia, uma determinada forma de ver aquele objeto. E muitos desses pensadores, na verdade, eram autodidatas, eram jornalistas, eram militantes políticos, dirigentes políticos, mas eram homens muito antenados com o que estava acontecendo. O Quartim comentou sobre a bibliografia marxista que tinha no Brasil, era mínima. Quer dizer, se você tem um ambiente, o próprio Caio Prado Júnior, quando começa a comprar os livros dele de marxismo, tem que comprar na França os livros, e eles eram enviados para São Paulo. Às vezes ele foi procurar o Capital e não encontrou em lugar nenhum aqui em São Paulo. Então, quer dizer, existia uma deficiência muito grande, mas esses homens especificamente, Otávio Brandão, Astrogildo, o Leôncio Basbal, o Caio, eles sim liam, certamente, esses livros, os grandes clássicos, os principais livros, inclusive a própria tradução do manifesto, que eu acho que é muito importante a gente falar, quer dizer, a década de 20 também, onde você tem também feita, né? Às vezes tradução do espanhol. Claro, mas era uma... Era traduzido na Argentina e tal. Como o Caio traduziu o Tratado do Materialismo Histórico do Bucari. Então, agora se a gente for pegar, digamos, as condições de hoje você tem institutos de pesquisa que captam aí o pensamento do brasileiro a cada semana, se for necessário. Quando a gente pega o Gilberto Freire, ele pega os classificados de jornais lá. Quando a gente pega o Sérgio Buarque, ele pega um sentimento difuso. Qual é a diferença que se tem? Eu queria falar sobre isso. Eu acho que você tem no Brasil... O Brasil é um país muito estranho, vamos dizer, né? Ele é de extremos. Então você sempre teve no Brasil um núcleo intelectual muito ligado com o pensamento internacional. Você não tinha um núcleo intelectual desconectado. Agora, você tinha um núcleo intelectual conservador muito bem armado, muito bem preparado. Eu diria que o Gilberto Freire faz parte desse conjunto de pensadores conservadores, o que não significa que não tenha sido grande e que não tenha dado uma grande contribuição e uma inovação no enfoque sobre a questão social, né? Particularmente a análise dele no Casagrande e Senzala. Agora, além dele, você tinha outros pensadores de alto calibre, ainda que você possa não concordar ou dizer, bom, esse pensador faz parte de um núcleo conservador. Por exemplo, o Oliveira Viana, um cara muito bem preparado, de alto calibre. O que eu quero acrescentar é o seguinte, nessa trajetória, como no caso dos pensadores marxistas, duas rupturas fundamentais que eu diria que são dois elementos que ainda, de certa maneira, influenciam o pensamento marxista brasileiro. Um é o Werneck Sodré, que ele é um escritor de múltiplas abordagens, né? Quer dizer, ele estudou várias questões, e todas as questões candentes do Brasil e com grande profundidade e seriedade, né? Mas o Werneck Sodré já vem de outra cepa, quer dizer, ele é um pensador que vem de um segmento médio da sociedade brasileira, é um militar, né? Passa pela academia militar, então ele tem uma formação acadêmica. Né? Que vamos dizer, é o primeiro marxista com formação acadêmica no sentido de influenciar o pensamento brasileiro, é o Werneck. E o segundo é o Caio Prado. Né? E interessante que o Caio Prado também ele vem ele diferente do Werneck, ele vem das altas
das famílias oligárquicas de São Paulo, da burguesia cafeeira, né? E é um cara que fez direito, então passou pela universidade, era professor da Universidade de São Paulo. Então, obviamente, ele tem então, junto com o Werneck, eles fazem uma ruptura desse marxismo inicial, que eu diria que é o período heróico da construção teórica do marxismo brasileiro. E diria uma outra coisa, até para abrir debate aqui com os companheiros, que nessa vertente de aliança com burguesia nacional, né, aquela ideia de que nós tínhamos uma burguesia nacional no Brasil, é rompida com o próprio Caio Prado, né, com todos os problemas que se possa encontrar, mas ele dá um salto de qualidade e diz o seguinte: olha, essa burguesia brasileira, ela é de origem colonial, de extração colonial, ela nunca teve um projeto nacional. Então, fazer uma aliança com ela, colocar o movimento dos trabalhadores, o movimento operário em aliança com ela é, no mínimo, complicado, né? Então, essa é uma ruptura. Mas eu diria que tanto o Werneck Sodré como o Caio Prado continuam sendo matrizes do pensamento marxista brasileiro, marxista e crítico. Sim, é possível, porque o Brasil, tudo bem, você tinha lá um país quase selvagem aí no século passado, um país que começa a se urbanizar, é um país muito novo ainda, de repente é um país que entra no século XXI já com todo esse aparato de novas informações, novas tecnologias. Essas características da elite brasileira, quais são aquelas características que se mantêm? Porque quando você fala hoje em falta de projeto nacional, que você está nítido hoje, você volta lá atrás, a mesma característica. Quando você fala aqui nesses modelos de relacionamento com o Estado, na resistência às novas, às mudanças e tudo, você tem esse mesmo padrão. Isso é um padrão geral ou você tem algumas elites que são mais anacrônicas do que outras? Aí? Ele só faz pergunta difícil, né? De algum modo, essa situação, que não sei se o termo mais exato é esse que o Caio Prado empregou, colonial, embora o Brasil fosse um país semicolonial, pelo menos, dependente, sua política externa totalmente alinhada até um período muito recente ao dos Estados Unidos. Mas essa situação, ela incorpora elementos retrógrados, atrasados, ela incorpora, por exemplo, os restos da escravidão na forma de um racismo e da discriminação, e incorpora, portanto, maus hábitos. A diferença entre quem tem algum privilégio e quem só tem discriminação, só sofre discriminação. E isso repercute, acredito, em todas as dimensões. Quando a gente diz o transporte coletivo, que é um dos grandes temas de hoje, né, que causa revolta em quem usa, né? É um disparate sob qualquer critério que um trabalhador em São Paulo perca 5 horas por dia, na média, 5 horas de sua vida por dia para poder ir trabalhar. Né? Isso é um disparate, é um horror, é um desperdício de força humana, é terrível. Né? Agora, isso tudo também está ligado a uma política que foi reforçada durante a ditadura militar, mas que vem de antes, que é tudo para o automóvel. Então, você destrói as redes de trem, destrói os trens, anula o transporte por trilha. E nesse ponto eu só vou, acho que chegar no seu ponto, alegoricamente, porque a sua questão é de propósito, propositadamente complexa, né? Porque também se todo mundo for responder, aí já não tem. Bom, que é uma imagem do Sodré, justamente, que eu acho muito forte. É um pequeno ensaio que ele faz chamado tapera, ele diz. Sabe o que é tapera? Tapera é uma palavra guarani, eu creio, né? Que quer dizer lugar ermo, abandonado, em ruínas. Isso é o Brasil. Quer dizer, ele usa essa ideia são fazendeiros, plantadores, predatórios, que vão esgotando terra, esgotando mão de obra, e quando a terra fica esvaziada, seca, sem nutrientes, eles vão mais para frente, mais para frente. Né? E a mesma coisa vale também para as cidades. Quer dizer, o velho despenca, vira cortiço, o transporte, a gente passa, olha, vê, não só em São Paulo, mas também em São Paulo, trilho de bonde abandonado e o trânsito engarrafado. Tudo isso também está ligado a, digamos, a uma má qualidade cultural das classes dominantes, principalmente da burguesia, uma burguesia grossa. Texana, eu vou dizer, se me permite. Então, eu queria ver com o Pericard justamente isso. Você mencionou aqui vários autores aí na América Latina que começam a tentar entender esses movimentos. O que é essa herança que cria esse conjunto de elites na América Latina? E o que levou o Brasil, com todas as críticas que se possa ter,
a se diferenciar dos seus vizinhos e ter alguns laivos de modernidade que outros não têm? Olha, eu não sei, primeiro, se o Brasil é tão diferente dos seus vizinhos, né? Eu acho que esses laivos de modernidade a gente pode encontrar, por exemplo, já nos anos 20 no Peru, com uma revista como a Malta, por exemplo, que era uma revista de estética e vanguarda estética, política, cultural, muito superior a qualquer coisa que era feita no Brasil. Sim. Você tinha na Argentina revistas e uma intelectualidade artística e política que eu acho que estava muito à frente da brasileira também. Sim. Em Cuba você tem isso, no México, José Vasconcelos, na década de 20, que tem toda uma concepção de educação, de cultura. A vanguarda dos pintores mexicanos. Toda a vanguarda, desde Diego Rivera, Siqueiros, o Orozco. Mas quando você pega o desfecho final, 2014 aqui... Mas eu também, eu não sei se a gente não está vivendo uma barbárie aqui com um verniz... Não, tem. Né? Deixa eu dar um palpite, só uma colherzinha torta. Quer dizer, mesmo hoje, nós pegamos 2014 dele, com todas as suas mazelas, sofrimentos, desgraças, Buenos Aires é a cidade mais avançada, mais culturalmente do que São Paulo. Nós não damos para o começo com Buenos Aires, é muito mais civilizado. E eu sou patriota no bom sentido, crítico, com olho crítico. Claro. Né? Esse patriotismo de caserna, viu, Brasil, uma hora... Nós conseguimos estabilizar aqui, com todos os seus vícios, aí, um modelo político, uma Constituição que é um baita de um avanço em relação a outros países. Estamos conseguindo viabilizar, a duras penas, aí também, políticas de inclusão interessantes. Falta reforma política, né? Eu queria você tem um monte de proibir empresa de eleger deputado. Eu queria fazer uma observação, até na direção dos meus dois companheiros aí. Uma das coisas que o Caio Prado fala, aquela coisa da extração colonial, é a ideia do sentido da colonização. Quer dizer, e o Quartim sintetizou isso falando. Quer dizer, qual é o sentido da colonização? É a noção da tapera, né? Qual é a noção da tapera? Quartim não, Werneck Sodré. Não, sim, mas estou dizendo, o que você fala, o Caio Prado não é muito diferente quando ele diz o seguinte: qual é a função dessa burguesia? É uma burguesia que tem como função um processo de modernização, isso é inegável, ela tem, desde o início, ela está sempre ligada aos polos centrais da economia mundial, do capitalismo, de um lado, mas de outro, ela tem o pé, né, no saudosismo da escravidão. Quer dizer, é o que o Quartim dizia: você não explica as condições de vida dos trabalhadores vivendo em favelas, em taperas, em palafitas, né, sendo reprimidos duramente pelo Estado. Quer dizer, você pensar a anacronia da existência de uma polícia militar, né, por exemplo, que age ainda, na ideia do Caio Prado, no sentido da colonização, age como uma polícia capitão do mato dos trabalhadores, porque, em geral, quando a polícia aborda alguém na rua, dificilmente abordará um de nós aqui. Mas somos brancos, em termos relativos aí, não estou pegando em termos absolutos, que a gente sabe. Não, é relativo. Todas as mazelas aí. O Brasil hoje ele tem uma diversidade social de movimentos em todos os campos aí, que eu não sei se outros países aqui da América Latina. Eu vou dar um exemplo que... Só para concluir, a ideia é uma integração exclusora. Uma parte se integra, mas tem uma parte que está excluída, e esse é o desafio do Brasil. E, inclusive, é essa a ideia de discutir num livro desse quais são os caminhos, né, para como é que você muda essa estrutura, que é uma estrutura que ela tem uma história, ela tem uma gênese. Não, e outra, quer dizer, boa parte desses pensadores, desses intérpretes do Brasil, viveram em várias décadas que o Brasil ainda era majoritariamente rural. Isso. Quer dizer, e as questões prementes, inclusive, passavam pela própria reforma agrária. Claro. Hoje em dia, que o país é praticamente totalmente urbano, né, com alguns polos ainda na área rural, movimentos sociais que estavam em ascensão uns 20 anos atrás, por exemplo, como o MST, hoje estão em refluxo. Vários movimentos, como os da questão urbana, que ganharam espaço justamente porque a questão urbana agora ganha mais espaço do que a rural, são extremamente massacrados, ou seja, as ferramentas, os mecanismos de luta tradicionais, seja sindicatos que foram cooptados, seja movimento estudantil cooptado, seja movimento rural, do MST e vários outros, sendo anulados. Reforma agrária praticamente parou no governo Dilma. Você tem, por outro lado, você tem, enquanto um refluxo, e sindicatos, muitos deles sendo quebrados ou cooptados, e por outro lado, esse dinamismo, né, que você coloca, que eu acho que está correto também,
mas que é um dinamismo muito próximo do que a gente vê na Europa, ou na África do Norte, ou na Turquia, que não tem essa organicidade. Ou seja, ainda estão sendo construídos novos mecanismos, os mecanismos, as ferramentas tradicionais, o partido e os movimentos sociais, que eu acredito que ainda são os mais importantes para a luta política, estão sendo ou esvaziados ou perderam pelo menos aquele elan, aquele interesse. E por outro lado, você tem multidões nas ruas, muitas vezes despolitizada, ainda que com aquela aparência de politização. Você tem gente que sem ter envolvimento na luta política diária, na militância política, e você tem um perigo de um conservadorismo e a volta da direita com muita força em breve. Eu não duvido, seja pelos comentaristas na televisão que a gente vê todo dia, seja pelo corte político-ideológico dos órgãos de imprensa, seja pela própria extração não só social, mas mesmo política de muitos desses manifestantes que estão na rua. Então eu acho salutar, as pessoas estão indo para a rua, estão se manifestando e mostram dinamismo político e social mesmo, né, dessas manifestações, mas existe um outro lado que também está crescendo e que pode reverter isso e que eu acho muito perigoso. Bom, sobre os próximos anos, aí essas mudanças que estão ocorrendo, nós vamos discutir no próximo bloco também. Brasilianas, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianos.org, que discute hoje a importância dos intérpretes do Brasil. Eu queria ver agora a partir, a gente está no meio de um reboliço monumental aí, do ponto de vista político, do ponto de vista de mudanças sociais, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de redes sociais. O Pericaz disse que hoje você não tem aqueles cientistas, aqueles intelectuais que pensavam o Brasil como antes. Mas eles não estão sendo moldados agora? Digamos, esses fenômenos que estão ocorrendo, por exemplo, aqui foi colocado a mídia como um fator aí impeditivo aí de muitos avanços. A gente percebe que com a internet você tem um processo gradativo de diluição de poder. Esse novo país que está vindo por aí, quem é que está? Quais são os pontos centrais que têm que ser discutidos? A diluição de poder seria um dos pilares, digamos, desse novo desenho. E o que virá depois disso? Quer dizer, a gente teve as manifestações do ano passado que mostraram que você tem um modelo inadequado, seja modelo político, modelo de gestão, modelo de mídia, mas o que vem depois disso? Olha, eu acho que nós somos um mundo em transformação, e profunda e radical transformação. Quer dizer, alguns economistas, sociólogos, cientistas políticos dizem o seguinte: vivemos uma crise estrutural. Alguns dizem que é sistêmica, outros dizem que é estrutural. Eu sou daqueles que acham que vivemos uma crise mundial, estrutural, que é uma crise da forma econômica hegemônica, do capitalismo. Obviamente, você tem emergência de novas formas, que ainda não tem, vamos dizer, uma forma acabada. Isso. Mas tem novas formas. Quer dizer, se você pegar os movimentos que nós tivemos nas jornadas de junho do ano passado, quer dizer, isso ocorreu e está ocorrendo em todo o mundo. Quer dizer, os indignados na Espanha, os movimentos na Itália, os movimentos na França. Antes ocorreram aqueles levantes na Inglaterra e na França, a garotada pondo fogo em carro. Ou seja, isso é a emergência de algum. Quer dizer, isso é o sintoma de alguma coisa. É o sintoma do quê? Primeiro, da exaustão de uma forma social, né? Que em sociologia se diz uma forma societal. O que quer dizer isso? Quer dizer, uma forma de sociabilidade. Quer dizer, ela está exaurida. Esta forma de organizar o mundo, a maneira como se estruturam as indústrias, a forma do mercado, isso tudo está exaurido. Mas isso tem que ser continuado. Então há hoje um confronto entre a velha ordem, que ainda quer se manter, e uma nova ordem que se precipita. E isso, obviamente, ainda não tem forma. Por isso que você tem essa coisa meio confusa. Então, mas vamos pegar, digamos, as instituições tradicionais do velho modelo, né? Tinha o sindicato, tinha as associações, tinha a mídia, tinha os partidos políticos, tinha... Quer dizer, quando vem essa explosão de informação e a internet, tudo isso passa a ser questionado. E, Pericaz, de um lado você tem uma ansiedade, uma velocidade por mudança que o modelo antigo não fornecia. O que vai levar isso aí? E outra, quer dizer, a gente tem que lembrar que em grande parte da vida desses intérpretes do Brasil, você tinha primeiro a Revolução Russa,
ou seja, a União Soviética, que era um fator muito importante na política externa. Você tinha o Comintern, você tinha a Revolução Cubana, que ou apoiando, ou mesmo como sendo um símbolo, ou seja, para estimular as lutas. E aí, claro, você tinha de diferentes formas de encarar como você vai fazer a luta. É uma luta por via pacífica, é uma via armada, quer dizer, mas você tinha... Era um mundo mais otimista. Você tinha um mundo mais otimista, um mundo mais... enquadrado também. Né? Não, mas seja como for, quer dizer, a partir do momento que você tem a exaustão do modelo de socialismo real, por exemplo, em diversos lugares, ainda com a resistência de Cuba e aqui e ali, mas quer dizer, de uma forma geral, você não tem mais o farol, por exemplo, para muitos desses movimentos, você se sente um pouco perdido durante algumas décadas, né? Durante toda a década de 90, o Francis Fukuyama chegou inclusive, a dizer que era o fim da história. Obviamente, a pessoa, eu não entendo como é que alguém tem coragem de falar algo. Ele foi atropelado pela história. Mas foi totalmente atropelado pela história. E agora, quer dizer, você tem um mundo que está começando a surgir, talvez a partir do 11 de setembro, ou seja, a impressão que eu tenho é que do fim da União Soviética até 2001, você tem um período de transição onde o século XX termina e o século XXI ainda não começou. Eu acho que a partir se a gente quiser usar aquelas datas emblemáticas, a gente pode dizer que 2001, então, finalmente começa um novo desenho, minimamente, né? Então, mas a gente tem alguns fatores hoje que você mesmo colocou aí, o receio da radicalização da direita. A gente tem as novas classes, aí seja o nome que se dê aí, os novos incluídos, que isso aí ocorreu nos anos 70, nos anos 50, nos anos 20, eles são incluídos, tem uma melhoria do bem-estar e, num certo momento, essa melhoria, ela para por contingências econômicas e tudo, criando uma insatisfação. E essa satisfação vem no bojo de uma implosão de todos os sistemas de organização. O Coati, você é otimista em relação à nova ordem que ainda não se desenhou, ou isso pode levar a desastres que nem a Europa dos anos 20, 30, também no bojo de novas tecnologias de comunicação? Na Europa, o máximo de esperança, houve dois grandes momentos, 45, com a vitória da resistência, porque a Europa participou ativamente, quer dizer, a esquerda europeia, comunista principalmente, mas outros, e aquela libertação foi acompanhada de reformas sociais avançadas dentro do capitalismo mais avançado. E acho que a experiência mais trágica, mas isso não é nem a União Soviética. Ela teve um efeito catastrófico durante cerca de 10 anos. Eu não dou essa importância para o atentado lá, mas de qualquer maneira o que é certo é que 10 anos de depressão. Tá? Horizonte histórico muito baixo, a esperança lá no chão. Entre 90, foi a pior década, 90 até 2000. Mas mesmo a tentativa de ir mais além daqueles belos anos do pós-guerra que levaram em seguida ao welfare state na Europa, ao estado de bem-estar social, aquilo entrou em desgaste por razões econômicas evidentes, quando a partir dos anos 70 o próprio capitalismo metropolitano hegemônico entrou em lenta recessão. Né? Nesse sentido, nós não devemos, o mais difícil, nós devemos ou não devemos, sempre nós temos a imagem daqueles operários alemães no começo do século XIX, que jogavam as máquinas no rio, naquela história que Marx, porque tinham medo, sabiam que o progresso da máquina podia significar desemprego para eles. Então, é muito difícil avaliar qual é o sentido de uma explosão de massa, inclusive. Maio de 68, acho que merecia um estudo, porque nós nos entusiasmamos na época, etc. Mas se a gente vai perguntar o que deu aquilo, fora algumas vantagens sociais, acho que não deu em nada. Não deu em nada. Maio de 68 como diz o francês, la grande journée des dupes. Todo mundo foi dos trouxas. Porque aquilo não deu nada. Deu a vitória da direita em junho. Então, nesse ponto, eu acho que, eu sendo mais concreto, eu digo, quais são as instituições existentes no Brasil e o que se pode fazer? A sua pergunta dirigiu mais para a política. O que se pode fazer para avançar? Eu digo, algo que eu vejo, porque o que se pode fazer para avançar socialmente, todo mundo sabe. Educação, saúde, transporte, infraestrutura, está tudo ruim. Está melhor, quem sabe, do que estava no tempo do neoliberalismo desenfreado de Collor a Fernando Henrique, do Dom Fernando I a Dom Fernando II, mas melhorou pouco, é muito insuficiente. Houve avanço, eu penso que houve avanço com Lula, eu acho que foi positivo na história brasileira, mas muito, muito insuficiente. Mas eu digo, qual é o passo político importante agora, no curto prazo, na visão concreta? Eu acho que essa reforma política que proíbe empresas de financiar deputado.
Eu acho que isso, espero que haja uma percepção na esquerda e na opinião pública, porque isso, se avançar, é possível, sem pensar numa revolução política maior, no horizonte do concreto, é possível conseguir um passo adiante importante da seguinte maneira: quem financia candidatos é o Estado, uma parte, e a outra parte são doações individuais com teto. Então, com teto. Porque aí, tudo bem, é isso. Eu só queria... Eu sou mais otimista que você, mas não otimista na reforma política. Porque eu acho que a reforma política é um dos... Não é que ela não seja importante, ela é um dos elementos. Eu acho que o grande problema que a gente tem para enfrentar no Brasil hoje é como é que você organiza este movimento. Porque o que acontece no Brasil hoje? Uma parte do movimento sindical está engessado, está cooptado pelo projeto de governo, que para mim é insuficiente. Né? Segundo, outra parte está cooptada pelo projeto empresarial. Então você tem... E existe uma parte grande de trabalhadores e de sem emprego que estão aí também soltos. O que eu acho que nós temos que fazer? É organizar esse movimento, é romper com essa cooptação. Eu acho que a maneira não é fácil, não tem receita. Veja bem, hoje com as redes sociais, você tem grupos que se organizam em torno dos mais diversos temas. Então, mas essa é a pulverização. Então, essa pulverização. Agora, o que são unifica? grupos que questionam toda forma de autoridade. São eu grupos estou que de acordo. querem... Então, vai organizar dentro do velho modelo de você... Então, o que é que unifica? Eu estou de acordo com você quando você diz que tem um modelo velho. Agora, tem um modelo importante que é como é que unifica? É um projeto. Né? E aí não tem como, quer dizer, você tem que ter núcleos organizativos, quer dizer, trabalhar com o núcleo organizativo da sociedade, onde você tem um projeto alternativo. O que eu estou dizendo, na minha avaliação, depois eu queria ouvir meus companheiros, vou parar de falar rápido, né? A minha avaliação é que sobre qualquer projeto que não seja anticapitalista, né, não tem futuro na organização para um salto de qualidade, não só no Brasil, mas no mundo. Qualquer projeto que não seja... Anticapitalista, quer dizer, ou seja, um projeto que coloque como proposta de sociedade alguma coisa que não seja capitalista. Eu ainda continuo Você diz que o projeto tem que ter... Ele tem que ser necessariamente anticapitalista. Tem que ser anticapitalista? Tem que ser anticapitalista. Quer dizer, não há nenhuma solução dentro do capitalismo. Serão soluções paliativas, mas que não vão integrar. Porque, vejam, qual é o grande problema do mundo hoje? Você tem um contingente de bilhões de seres humanos que estão fora do processo produtivo, fora da cultura, fora da alimentação, da saúde. Quer dizer, como você integra isso na lógica do mercado? Você não integra. Na lógica da produção. Porque o que nós mas vivemos quando você hoje? pega as organizações, lá atrás você tinha mas vanguarda o mundo do mudou. proletariado e tudo, Quer dizer, que o mundo funcionava mudou. dentro de um modelo fechado de informação. Você tem que continuar centrando como núcleo de transformação o trabalho. Quer dizer, os trabalhadores, no meu modo de entender, ainda são um núcleo de transformação. Agora, como você vai dar o salto, a primeira coisa é organizar um grande projeto e galvanizar um conjunto de multidões por um projeto que supere o capitalismo. Quer dizer, ou seja, repensar o socialismo. Quer dizer, eu não consigo ver nada além disso. Então, a gente vê formas, quando fala repensar o socialismo, a gente vê formas hoje de trabalhos cooperativos e tudo, usando a internet, que são formas alternativas, mas que parecem muito com os hippies aí dos Mas que podem ser incorporadas num projeto. 60 e 70. Eu acho complicado algumas coisas. Quer dizer, primeiro, em relação ao que aconteceu ano passado e que talvez se replique esse ano, a gente não sabe ainda, né? A gente não está vendo as mesmas mobilizações, mas pode ser que ocorram. Uma das características era justamente a falta de projeto ou de programa político definido. Quer dizer, eram massas insatisfeitas com diversas bandeiras, com diversas propostas, mas você não tinha nada que unificasse essa gente. Era quase como uma crítica, né? Um projeto, uma manifestação reativa à situação em que nós vivemos. E daí, quem sabe, então, pode surgir alguma coisa. Agora, eu tenho a impressão, e isso não é só no Brasil, em vários países, cada um com sua característica, ainda está muito cedo para a gente saber o que vai dar. Sim, Quer claro. dizer, eu não duvido que todos a forma partido, a forma movimento, ou formas híbridas, né? Você tem, por exemplo, o movimento 26 de julho em Cuba, que funcionava ao mesmo tempo como um partido político, com um núcleo duro, mas também era um movimento de massa. Né? O partido defendido pelo Mariátegui, já nos anos 20 era assim, um núcleo duro, comunista, então, com um movimento de massa. Mas vamos pegar, quando você pega as lutas sociais lá, você tinha as condições de trabalho
que era um fator aglutinador aí. Hoje, quando você pega o quadro social nosso aí, o pessoal que se manifesta politicamente, os sindicatos já fazem isso. Você tem a inclusão de deficientes, a inclusão de negros, cada qual com a sua luta específica Claro. E o mundo precário. Pois é. Conjunto. Então, milhões de como mercados. estabelecer essa homogeneidade Ou de seja, ações? às vezes é mais importante lutar para salvar os golfinhos e as baleias, e é verdade isso, né? E tem todo tipo de bandeira, eu acho que todas são válidas, né? Claro. Salvar a Amazônia, quer dizer, mas eles dissociam essas bandeiras de algo maior, que é justamente o modelo capitalista, de forma geral, que propicia com que essas baleias, ou esses golfinhos, ou a floresta amazônica esteja sendo destruída para fazer os móveis que vão ser vendidos. O Leão Dourado e o menino da favela também, né? E tudo, A quer quem dizer, está pensando nessa nova utopia? Se você pegar, por exemplo, dentro da internet, você tem os espanhóis lá com seus estudos aí sobre redes sociais e tudo, que permite formas de produção dentro do modelo capitalista. Mas isso antes né? já existia. Quer dizer, no século XIX você tinha modelos cooperativistas, Sim, você tinha até sugestões dos socialistas utópicos de falancérios. Quer dizer, você tem sempre alternativas que se colocam dentro do capitalismo. Robert Owen, quando vai fazer as experiências... Simon, todos eles, quer dizer, você não está destruindo o sistema e o sistema, em última instância, vai acabar destruindo todas essas experiências. Absorvendo e destruindo. Absorve e... Por isso que a ideia de você trazer essa diversidade para um projeto de unidade. Porque sem essa unidade, qual é o projeto de unidade? É construir uma proposta política que supere o capitalismo. E não é... Tem receita? Não tem receita. Agora, Esse é o grande em problema. breve, eu acho, quer dizer, num período historicamente breve, quer dizer, todas essas ferramentas, como o próprio partido, vão começar a ser procuradas por esses jovens. Mas veja bem, esses jovens, quando a gente pega estão algumas pesquisas, Data Popular e outras aí que tem analisado os novos incluídos, a posição deles é anti-Estado, são pessoas que... Isso agora. Mas em algum momento... Mas o fato de ser anti-Estado é interessante também. Não, porque mas você não exauriu, basta. inclusive, o modelo do Estado. Isso, mas é isso. Há uma exaustão geral. Eles são contra, eles acreditam no trabalho individual, ou seja, eles Pois são é, muito mais mas é ligados que- aos mas é jovens que- empreendedores do que essa visão. Exatamente, mas esse anti-Estado que ele está se referindo não é o... Não, mas isso faz parte de um processo da emergência de novas situações. Claro. Martim, você acredita num modelo anticapitalista que possa galvanizar de forma hegemônica esses grupos? Acredito no seguinte, que o capitalismo é uma forma de organização da produção historicamente limitada e está dando seus limites nesse desemprego crônico e nessa estagnação de longo prazo. As energias, as forças de produção são semi ou subutilizadas ou desviadas para a guerra, para finalidades deletérias. Mas para ficar no Brasil, nós temos problemas cuja resolução daria um rumo unitário, não para todos, porque não é possível encontrar uma satisfação para todos, mesmo para as coisas mais estapafúrdias que podem aparecer por aí ou que aparecem nas redes sociais. E volto, com o risco de parecer banal, mas com a certeza de ser concreto. Nós poderíamos ter um padrão de transporte coletivo que se aproximasse um pouco do que existe nos países capitalistas europeus. Ainda não temos. Então, esse é um objetivo concreto. Não é preciso abolir o capitalismo para ter um sistema de transportes públicos decente. Não é preciso abolir o capitalismo para ter um sistema de saúde decente. Agora, no próprio capitalismo, a correlação de forças entre movimento operário e interesses do capital é tal que há grandes retrocessos. A história da Inglaterra, por exemplo, a partir do Clement Attlee, que fez uma medicina de qualidade pública, e o retrocesso que é isso hoje. Mas você pega o Brasil que não tinha um SUS algumas décadas atrás e hoje consegue... Nós podemos melhorar. Bom, então, nós podemos, por isso que eu digo, isso é importante e eu disse, não dá para inventar, eu não vou inventar nada. Enquanto não tivermos, do ponto de vista da estrutura econômica, resolvido o gargalo da infraestrutura, nós temos portos onde se perde uma riqueza de esforço humano, caminhões parados, navios parados, esses gargalos que são básicos. A gente pode medir a performance do governo Dilma pela dificuldade que ela teve de resolver os gargalos. Porque ela disse, há gargalos. Muito bem, é bom diagnosticar correto. Ela tem um diagnóstico correto. Ela deu um diagnóstico correto. O problema depois é dar a solução correta. Isso é mais difícil. Então eu acho que, sem abdicar em nada
da perspectiva socialista como uma forma superior de organização social, que eu diria numa frase muito simples, a gente pode dizer, e até uma frase que não é nem de socialista, eu diria, quando as forças produtivas da ciência e da técnica se tornarem um patrimônio comum da sociedade e da humanidade. Esse é um horizonte. Agora, é um horizonte. Nós nos aproximaremos do horizonte na medida em que formos capazes de dar uma resposta concreta para os problemas concretos em cada país. E no Brasil é isso, eu repito, não vou inventar nada, nem redescobrir a roda. Transporte, saúde, educação, não é uma tristeza o que é a educação brasileira, e nesse ponto se reconheça o mérito da tentativa do CIEPS, e como dizia muito bem o Darcy Ribeiro nos seus últimos anos, essa molecada que está no morro aí matando a serviço do tráfico de drogas, tivesse na escola de tarde. Claro. E por que não persistiu? Aí vem a tapera. Quer dizer, o CIEPS virou tapera. Então esse é o lado atrasado da burguesia brasileira. Infelizmente, o programa especial Brasilianas.org sobre os intérpretes da sociedade brasileira termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do professor, filósofo e cientista social João Coutinho de Moraes, do historiador e organizador da coletânea Intérpretes do Brasil, Luiz Bernardo Pericaz, e do livro docente de Ciência Política, Antônio Carlos Mazeu. E também a você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Adotada para o livro. Boa tarde, eu agradeço aqui, um prazer estar aqui junto com o Mazeu e com você. Olha, esse livro começou a ser elaborado uns 3 anos atrás, né, junto com outro colega, o Lincoln Seco, professor do Departamento de História da USP. E, inicialmente, nós pensamos em colocar aqueles intérpretes que são esquecidos, né, os rebeldes, os renegados, aqueles, muitas vezes, que foram presos, deram a sua vida na militância política, né? Muitos deles, inclusive, membros do PCB. E, ao longo do tempo, nós sentimos também a necessidade de incluir aqueles clássicos para mostrar a riqueza do pensamento brasileiro em quase todas as décadas do século XX. Quer dizer, a gente começa o livro na década de 20 e vai até a década de 90, praticamente, né? Com alguns dos principais intérpretes, né? Os grandes pensadores brasileiros, como você mencionou, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, mas também a gente decidiu incluir aqueles menos conhecidos e que deram uma contribuição bastante interessante. Então, você falou, aqui tem vários intelectuais do PCB. Qual que é a diferença da metodologia de analisar o país deles e dos clássicos aí, embora o Caio Prado também fosse? Olha, primeiro que muitos desses intelectuais vão fazer uma análise já a partir da década de 20. Quer dizer, você vai ter análises que vão se modificando ao longo do tempo, não apenas pelo fato de serem do PCB, mas pelo fato de o país exigir novas intervenções. Alguns desses intérpretes, inclusive, são intérpretes do momento presente, vamos dizer, entre aspas, né? Ou seja, eles tentam interpretar a vida cotidiana, o mundo como ele está ocorrendo, seja o governo Vargas, seja a ditadura militar. E a diferença, talvez, principal é que, em grande medida, eles tentam interpretar a realidade para intervir nessa realidade, para tentar, quem sabe, modificar a partir das lutas sociais, né? Tá, filho. Eu queria ver com o Mazeu, mas você tem alguns desses intérpretes que lançam seus trabalhos aí com o Brasil ainda quase que em formação, mal saindo da... Boa noite. O Brasilianas.org abordará hoje um tema que ajuda o Brasil e os brasileiros a se conhecerem melhor. Nós vamos falar dos homens que passaram boa parte de suas vidas estudando a sociedade brasileira nos seus diversos aspectos desde a sua formação. Muitos desses intérpretes do Brasil escreveram seus trabalhos no calor do processo de mudanças importantes sofridas pela sociedade. O caso de Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior.
Para falar dessas pessoas que estudaram o Brasil a fundo, convidamos o professor, filósofo e cientista social João Coutinho de Moraes, da Unicamp, que vai estar em breve aqui por conta do trânsito. O historiador e organizador da coletânea Intérpretes do Brasil, Luiz Bernardo Pericaz, e o livre docente de ciência política, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp. Eu queria primeiro que o Pericaz, o Luiz Bernardo, contasse um pouquinho desse livro, como que foi feita a seleção desses intérpretes aqui e qual foi a lógica adotada, a lógica editorial. Isso anarquista, que depois se transforma, se modifica a sua postura para comunista e vira o primeiro secretário-geral. O que é interessante do Partido Comunista? O que é interessante do Astro Gildo é que, além dos textos políticos, as críticas ao movimento sindical já na época, vamos dizer, a sangue quente, ele é um intelectual que vai fazer uma análise pioneira também sobre o Machado de Assis. Né? Então, obviamente, ele vai influenciar muito até os estudiosos, tanto da literatura brasileira, como também da história do movimento operário brasileiro. Agora, se pegar, digamos, em termos de interpretação do Brasil, quais seriam as visões originais dele aí para eu acho que tanto dele painel, como do Otávio Brandão, foi colocar, eu acho que existe uma coisa fundamental, foi colocar os trabalhadores no centro da discussão política e histórica do Brasil. Eu acho que isso o pioneirismo está aí. No caso do Otávio Brandão, é importante entender que o Otávio Brandão era um farmacêutico, né? Um cara que vivia nas Alagoas, e antes de se transformar num socialista e depois num comunista, já era preocupado com questões sociais. Ele tem uma obra imensa. Da República. E os demais que pegam já, o desenrolar do país e vão fazendo as leituras contemporâneas. Como que você pega os clássicos aí dos anos 20, quem é que são aqueles que definem linhas que permanecem atuais aí ao longo das décadas seguintes? Isso é uma boa questão, porque o livro que o Pericaz e o Lincoln Seco organizaram, também teve essa preocupação. Alguns dos autores que estão aí analisados são pioneiros. Né? Por exemplo, o Astrogildo Pereira, o Otávio Brandão, como um dos primeiros intelectuais a pensar o Brasil sob uma ótica marxista. Né? Então eu diria o seguinte, primeiro, essas trajetórias de pioneiros vão acabar influenciando outras trajetórias, eu diria, marxistas e não marxistas, como principalmente o caso do Astrogildo Pereira, que foi o primeiro secretário-geral do Partido Comunista, não é? E que vinha de uma trajetória de um jornalismo operário. Apesar dele não ser de origem operária, ele vinha de uma trajetória como um jornalista